GMG Solar. Suas despesas com a conta de luz está muito alta? Que tal não ter mais que se preocupar com o aumento na tarifa de luz e ainda economizar em até 95% da energia da sua residência, comércio ou indústria? Venha conhecer a GMG Solar. Somos profissionais em fazer você economizar. Faça-nos uma visita. Além de economizar, você também estará ajudando no desenvolvimento sustentável do planeta. GMG Solar. Soluções em energia renovável. Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiana Piscinas. Com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar o melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiana Piscinas, rodovia PS 35, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Esta não é uma loja de perfumes, nem tampouco uma loja de presentes. Esta é a Cris Bombons. Temos tudo para a sua festa, em descartáveis, decoração, doces e muitas variedades. Faça-nos uma visita. Cris Bombons, a loja dos sonhos. Se você deseja ter o mais alto padrão de qualidade e tornar o projeto dos seus sonhos realidade, com um acabamento impecável para sua casa ou empresa, o seu desejo tem nome: Esquadrilhas de Alumínio Boa Vista. Cobertura de alumínio com policarbonato, portas, janelas, armarinhos, portões automáticos e diversos outros produtos com um design moderno que potencializam a beleza de qualquer ambiente e se adaptam a qualquer necessidade. Esquadrilhas de Alumínio Boa Vista. Quer deixar o seu carro lindo? Seu carro está precisando de peças e serviços? O lugar certo é aqui, Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Temos serviços de freios, escapes, embreagens, suspensão, alinhamento, troca de óleo, autoelétrica e muito mais. Ufa! Trabalhamos com ótimo atendimento e segurança. Estamos na margem da PS 75, quilômetro 1, pelo telefone 3626-1119. Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Seu carro em primeiro lugar. A Escola Pedro II acredita em um futuro melhor. Por isso, nos dedicamos e investimos na educação do seu filho. Cada ambiente é preparado com muito amor e carinho. Venha e faça parte da nossa família. Nos visite e conheça a segunda casa do seu filho. Escola Pedro II, Rua da Campina, 375. Fone 99209-7760. Escola Pedro II. Uma visão para o futuro. Aqui, seu filho é tratado com muito amor. Este programa é livre para todos os públicos. Olá, boa noite, estamos de volta, mais uma quinta-feira aqui no programa Ponto de Vista, o seu programa de debate bíblico de todas as quintas-feiras aqui na TV Guaiamum. Quero dizer a você já desde já que nos acompanha todas as quintas-feiras, estamos também em transmissão pelo aplicativo Portal SGC, onde você tem todas as informações, tanto da Rádio 106 FM,
quanto da TV Guaiamum, todas as coisas que trata-se da TV Guaiamum e da família Guaiamum, você tem ali no aplicativo Portal SGC. Você vai lá no Play Store, baixa o Portal SGC, e já continua participando e assistindo a todos os programas, tanto na TV como na rádio, né, e interagindo com todos que fazem a TV Guaiamum. Hoje o nosso programa, ele é um programa muito bom, como todos os outros, mas hoje também é mais especial, pois é o último programa, né, do 2018, e já entrando aí, já logo daqui a alguns dias, em 2019, né, com a graça de Deus, mas sentindo, né, nós que mais um ano vencemos e somos mais do que vencedores, conforme diz as Escrituras Sagradas. Hoje o nosso programa, ele é um debate, mas ele é mais pendido para uma entrevista, né? A priori é uma entrevista com um pouquinho de debate, mas aonde, como você conhece, todas as vezes, nós sempre fazemos entrevistas de modo parcial ou imparcial, e nessa noite de quinta-feira, nós iremos fazer uma entrevista aonde eu tenho a honra, né, de anunciar aqui o meu convidado, que é o Apolo Távora, né, que avisei semana passada e aviso novamente, ele está conosco nessa semana. Apolo, graça e paz, que bom tê-lo aqui novamente. Boa noite, Madison, graça e paz. É um prazer imenso sempre poder estar com vocês aqui, TV Guaiamum, especialmente no programa Ponto de Vista. Para mim é uma honra, prazer imenso. Que coisa boa, né? A alegria minha em recebê-lo, o Apolo, como todas as vezes, sempre temos recebido. O Apolo eu sempre o equiparo ao Hércules Mendes, no que tange a pioneiros aqui no Ponto de Vista, que estão aqui conosco longas quintas-feiras, né? Não é a primeira nem a segunda, mas já fazem algumas. E também tenho comigo, né, o meu grande amigo que sempre me ajuda em participações aqui nas entrevistas, que é o Valdir Martins. Né? Valdir, Pai do Senhor, mais uma vez, né, Valdir? Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez aqui estamos nessa batalha. É isso mesmo. E que batalha. Vamos ver se o Valdir gosta, porque o Valdir às vezes faz umas perguntinhas, viu, que o Apolo já está preparado. E aí, internauta, eu quero dizer a você o seguinte, o tema de hoje, nós vamos discorrer um pouco, né, nessa entrevista, né, produtiva, bem coesiva, de maneira que a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a Igreja Reformada. Nós temos aí que você que é internauta e sempre mexe na internet, nas redes sociais, você que mesmo não sendo cristão, mas que tem um pouquinho de conhecimento das questões litúrgicas da igreja, e você sabe que tem a linha pentecostal, a linha neopentecostal, aí você tem as igrejas que permitam aqui não citar o nome, mas assim alguns segmentos por seitas, e você tem aí outras igrejas, e tem também a tão falada Igreja Reformada, né, que é denominado lá de os reformadores. Também acredito que você tenha ouvido falar já em teologia reformada, que não é pentecostal, né, totalmente divergente ao pentecostalismo. E muita gente que até tem conhecimento do que é a Igreja Reformada, ou só pentecostal, não conhece muito bem o que é a Igreja Reformada em si. Né? Então, acredito que você aí que está me assistindo, um grande pentecostal, né, e possa ter muitas vezes ouvido do seu líder, do seu pastor, do seu esposo, sendo a irmã, ou dos seus pais, seja eles quem forem. Né? E o que é a Igreja Reformada? E aí alguém falou, olha, é um grupo assim, de maneira tal, mas não fechou uma questão do que é de fato. Então, nós, hoje, o Ponto de Vista, né, concede a você, internauta, a oportunidade de conhecer o que é a Igreja Reformada. Por que se denomina os reformadores? O que é isso? Tem a ver com a teologia reformada? Ou a Igreja Reformada é uma, a teologia reformada é outra? Tem a ver com Lutero? Né? E Calvino? Tem a ver com Calvino? Tem a ver com Armínio? Então, certamente você que está por dentro desses assuntos, né, já está entendendo mais ou menos o programa. E para você que não conhece muito essa área, essa é a sua oportunidade que Deus lhe concede, né? Nos concede, primeiramente, de termos esse momento aqui e lhe concede de ouvir essa oportunidade, de ouvir e qual seja a verdadeira realidade da Igreja Reformada. Então, essa é uma entrevista onde, a priori, né, o nosso convidado vai falar um pouco sobre ela, lógico, com as nossas perguntas. Quero deixar claro, né, aos nossos internautas que as perguntas feitas por mim e pelo amigo Valdir, elas serão, né, imparcial. Nós não estamos aqui defendendo
a Igreja Reformada e não estamos aqui defendendo a Igreja Pentecostal. Estaremos aqui apresentando um programa de maneira imparcial, onde a gente apenas está dirigindo perguntas para que ele responda. Vamos agora rapidinho para um VT, onde você vai entender todo o vídeo do programa, né, durante esse vídeo, todo o programa, o que vai se discutir aqui em todo o processado do programa. Pode rodar o vídeo. A Reforma Protestante do século XVI foi o maior movimento na Igreja Cristã depois do Pentecostes. Pelo menos, esta é a afirmação de muitos estudiosos da história da Igreja. Porém, mesmo sem um evento de grande importância, não chega a ser uma inovação, mas uma volta do cristianismo puro e simples, uma retomada da doutrina apostólica, um retorno às Escrituras. A Igreja Cristã havia se desviado da verdade e introduzindo doutrinas e práticas estranhas à palavra de Deus. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixava nas portas da igreja de Wittenberg suas 95 teses da Igreja Romana. Hoje, ao olharmos o cenário religioso brasileiro, constatamos que a Igreja Evangélica precisa de uma nova reforma. Será? Temos percebido algumas vozes que afirmam ser esta uma necessidade, outros que afirmam que isso não seria nada necessário. Alguns pastores afirmam que novamente nos perdemos no caminho da ortodoxia. As verdades essenciais da fé evangélica estão ausentes de muitos púlpitos chamados protestantes. A Igreja Protestante já não protesta mais. Somos chamados de evangélicos, mas o puro evangelho está sumindo de muitas igrejas. Temos a influência política, mas falta a autoridade moral. Temos poder econômico, mas falta o poder espiritual. Temos um explosivo crescimento quantitativo, mas falta aquele crescimento na qualidade. Precisamos sim de uma nova reforma. Para outros estudiosos do movimento evangélico brasileiro, todas essas questões seriam na verdade uma prova do crescimento e fortalecimento, não sendo necessária então uma nova reforma. Todo crescimento e avanço mostram que, ao contrário das críticas, o Evangelho tem sido pregado e a cada dia ganhado mais espaço, principalmente dentro da nossa sociedade secular. Mas ainda, segundo aqueles que defendem a necessidade de uma nova reforma, 3 motivos seriam claros para esta urgente necessidade na Igreja brasileira. O liberalismo teológico tem assaltado muitas igrejas. O misticismo sincrético tem invadido muitos arraiais evangélicos. Muitas igrejas se acomodaram a uma ortodoxia morta. E na sua opinião, a Igreja brasileira ainda precisa de uma reforma? Algo precisa ser ajustado? Após 500 anos da Reforma Protestante, o que ainda falta a ser reformado na Igreja Cristã? O ponto de vista de hoje está só começando. Isso aí, como você viu no vídeo, né, o tema hoje, né, desse programa de entrevista misturado com um pouco de debate promete. E eu já começo aqui, né, com o nosso convidado, né, conforme você viu o vídeo sobre a Igreja Reformada, eu começo aqui já perguntando ao nosso convidado, Apolo, o que é a Igreja Reformada? De onde surgiu? Veio antes de Lutero? Veio só depois de Lutero? Né? Essa é a pergunta, Apolo. Pergunta bastante pertinente, interessante e direta, né, Matos? É uma pergunta bastante direta, sem arrudeios. O que é a Igreja Reformada? Geralmente, quando falamos de Igreja Reformada, são tantos aspectos que compreende o que é uma Igreja Reformada que fica até difícil você fazer as pontuações. Mas no decorrer do programa nós vamos ter mais tempo, liberdade de desenvolvermos os pormenores. Mas vou fazer uma visão panorâmica aqui a respeito do que é a Igreja Reformada. A Igreja Reformada, ou as igrejas que se dizem reformadas, são igrejas que têm uma herança doutrinária, uma herança na questão comportamental também. E estas heranças que a Igreja Reformada ela recebe, ela tem as suas centuras. Porque a reforma justamente foi esse foi o grito
né? O grito por um resgate às doutrinas centrais das Escrituras. Haja visto que, posteriormente, nós iremos fazer uma diferenciação entre a reforma luterana, propriamente dita, e a reforma propriamente falada no que tange aos aspectos posteriores a Lutero. Nós teremos esse tempo. Mas as igrejas reformadas, elas são caracterizadas por essa herança doutrinária com a centralidade nas Escrituras e um rompimento total com a questão litúrgica e doutrinária do catolicismo romano medieval. Isso é o que tange a igreja reformada. Ok, muito boa essa introdução, né, para falar sobre um pouquinho da igreja reformada. Mas existe, né, Apolo, a grande divergência da igreja reformada com a pentecostal, né? Mas essa divergência, ela se deu muito antes de Lutero, ela já se dava, ou isso veio de tempos, né, quando eu falo tempos, assim, de séculos posterior a Lutero? O movimento pentecostal é um movimento recente. Ele é um movimento que reflete uma teologia não recente, né? Ele não reflete essa teologia recente, essa linha recente. Mas ele é um movimento recente, o movimento pentecostal propriamente dito. Mas ao longo da história da igreja, nós iremos ver vários homens que tiveram tentativas semelhantes ao Charles Fox Parham, ao Caolho, também ao Caolho lá da Rua Azusa, o Daniel Begg? Não, o pastor William Seymour, né? Ele teve outra reflexão que posteriormente nós iremos falar aqui. Mas ao longo da história da igreja, nós iremos ver homens que se levantaram com visões parecidas. Por exemplo, Marcião, que é tido na história da igreja como herege, mas Marcião chegou a dizer que era o próprio Espírito Santo, o próprio Paracleto. Ele chegou a dizer que ele próprio era? Ele chegou a dizer que era o próprio Paracleto, né? O próprio Espírito Santo. Então foi alguém que já tinha indícios ali nos primeiros séculos, na era dos pais da igreja. Já era alguém que tinha essas tendências a debandar-se por essa área de experiências, de visões, de sonhos. Então, a história da igreja, nós iremos ver esta reflexão, né? Essa reflexão que posteriormente dar-se-ia o movimento pentecostal. Porém, esta não foi uma luta, não era uma luta, não havia uma disputa entre aqueles que criam em revelações posteriores às Escrituras ou não. Não era uma disputa tão acirrada. Porque em cada era da igreja, a igreja lutou contra algo. A igreja lutou contra alguma coisa. As primeiras lutas da igreja, nos seus primeiros séculos, a luta era contra a divindade de Cristo, a existência do Espírito Santo. Então eram batalhas travadas no campo doutrinário soteriológico, eram batalhas travadas no campo doutrinário da Trindade, e assim sucessivamente. Então, se você pega os pais da igreja, os primeiros 400 anos da igreja, Tertuliano, nós vemos Erasmo de Roterdã, o historiador Eusébio de Cesareia, escrevendo o seu livro A História da Igreja, a História Eclesiástica. Nós vemos Agostinho refletindo teologias apologéticas, partindo para uma área em que se defendia muito a divindade de Cristo por ser atacada no primeiro século. Então não era essa disputa. Nós vemos os pré-reformadores já indo mais por uma questão soteriológica, litúrgica da igreja. Os reformadores também seguem esta mesma batida, os pós-reformadores, os puritanos, mas nós não vemos essa pancada, essa disputa acirrada muito forte na pneumatologia, não. Ela vai surgir mais no movimento moderno mesmo. Ok. Valdir, fazer alguma pergunta? As igrejas ditas pentecostais, elas creem no batismo com o Espírito Santo, e como evidência disso, eles dizem que o batismo com o Espírito Santo eles vem evidenciado com o falar em línguas estranhas. Eu gostaria de saber de você qual é a visão reformada do batismo com o Espírito Santo, se vocês creem no batismo com o Espírito Santo, e como é esse batismo com o Espírito Santo na visão da igreja reformada. Geralmente, pessoas que não fazem parte da igreja reformada, elas tendem a acreditar que a igreja reformada não crê no Espírito Santo, né? Eu já tive várias pessoas que perguntaram isso a mim. Você crê no Espírito Santo? A igreja reformada acredita no Espírito Santo?
Mas, na verdade, a pergunta deles não é se a Igreja Reformada crê ou não no Espírito Santo, é se crê nos dons. E, muito especialmente, nos dons de línguas estranhas, né? Os dons que falam das línguas. Não é nem a questão dos dons extraordinários, mas a questão estritamente relacionada às línguas ditas estranhas. Pois bem, a Igreja Reformada ou a tradição reformada, os documentos reformados, eles refletem o batismo com o Espírito Santo, ou pensam o batismo com o Espírito Santo, na perspectiva de que este batismo ele é um momento de conversão. Quando o cristão aceita Cristo, ele automaticamente é batizado pelo Espírito Santo. Ele é selado por esse Espírito e, a partir dali, ele é alguém que foi batizado por esse Espírito, iniciado nesse Espírito. Haja visto que o batismo também é um rito de iniciação, seja ele o batismo que nós acreditamos, o batismo em águas. É um rito de iniciação. Toda religião tem um rito de iniciação. Uns batizam em sangue, outros batizam em outros elementos. Os cristãos batizam com água. É um dos elementos, ou o único elemento que é a água. Então, é um rito de iniciação. O Espírito Santo também batiza, também como rito de iniciação. Fomos iniciados, selados nesse Espírito. Apesar de que haverá uma longa briga entre reformados e reformados, também nessa questão. Não é somente na questão de reformados pentecostais. Porque há reformados que vão refletir, eu penso, que é equivocadamente Martin Lloyd Jones, que vai defender que o batismo com o Espírito Santo não é somente o rito de iniciação, de começo, mas a gente deve mergulhar mais e mais no Espírito Santo, como também nos seus dons. Isso é uma questão que eu também penso, mas de forma equilibrada e não de forma exacerbada ou equivocada. Deveríamos refletir um pouco melhor a teologia de Martin Lloyd Jones nesse sentido. Mas a Igreja Reformada, ela reflete o batismo com o Espírito Santo como conversão. Então, vocês acreditam que o batismo com o Espírito Santo é no ato da conversão? Isso, no momento em que... Nesse momento que há a conversão, você automaticamente é batizado com o Espírito Santo. Batizado, iniciado. É inserido no corpo de Cristo. Inserido, iniciado no Espírito Santo. Uma coisa que é muito interessante é que, por exemplo, tanto no meio das divergências, existem as convergências também, né? Nas igrejas, independente de suas ideologias partidárias no que tange quem fundou a igreja. Então, existem as grandes divergências entre pentecostais, que são denominados ideologicamente partidário de Armínio, e o reformado, que é muito seguido pela área calvinista, que é muito conhecido, né, abertamente. Acredito que seja mais conhecido calvinistas do que os próprios nomes reformadores em si. Que denomina, né, de Calvino e Armínio, que é sempre os pentecostais e toda aquela linha que não vê a maneira soteriológica como os calvinistas vê. Então, existe, Apolo, também, assim, é uma dúvida também que eu aproveito e tiro aqui, né, juntamente com os nossos amigos internautas. Aqui eu mando um abraço, uma grande saudação de paz a todos que nos acompanham, né, nessa noite. Não podemos interagir como todos os programas, porque hoje é entrevista, né, mas agradeço a você pela sua audiência. Compartilhe aí no Facebook, né, esse programa para que o maior número de pessoas sejam alcançadas por ele. Mas, dando início aqui, dando continuidade, quais são... Eu queria que o colega Apolo, né, o nosso amado irmão Apolo, que está aqui nos dando a honra dessa sua visita, para defender um pouco, falar um pouco sobre o que é a Igreja Reformada. Em detrimento das divergências, nós sabemos que uma das maiores dela é a questão da salvação. A maior, por não dizer assim, né? Porque, em contrapartida, o calvinismo defende que a eleição, né? Que Deus elegeu um povo antes da fundação do mundo. Em contrapartida, você tem aí os arminianos, né? Que são os pentecostais e todas as outras eclesiásticas, que fala que não, que a salvação é que aí vai lá para João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, na visão arminiana, tem um pressuposto, se crê. Se não crê, então, aí entra o livre-arbítrio, como você, internauta, que tem conhecimento dessa área, entende, que é o chamado que eu tenho o livre-arbítrio, você que me acompanha tem o livre-arbítrio para escolher ou não a Deus. Mas a linha reformada, né, aqui representada pelo nosso amigo Apolo, né, ela vê diferente, ela explica também como os outros lados. Então, se tudo é ponto de vista, com bases bíblicas,
Lógico que quem dá o discernimento disso é o Espírito Santo, não é nós. Então, eu queria que você dissesse, a divergência já é posta, mas quais são as convergências que existem no meio reformado, que também existe no meio pentecostal? E nisso a igreja reformada converge, ou seja, concordam-se entre si. Independente, Madison, das linhas teológicas que as igrejas desenvolveram ao longo dos séculos, existem pontos comuns ao cristianismo. Por exemplo, o cristianismo do primeiro século, ele defendeu sempre a questão da trindade, da divindade de Cristo, da segunda volta de Cristo, do julgamento final, juízo final, tormento eterno, inferno, e a gente já debateu isso aqui. Então, isso são doutrinas comuns ao cristianismo e são doutrinas cruciais. Dentro do debate teológico acadêmico, nós sempre fazemos uma divisãozinha básica entre o que é secundário e o que é primário, o que é primário e o que é secundário. Aquelas questões que são primárias, de suma importância, a fé do cristianismo, e aquelas questões que são secundárias, que são pormenores e irrelevantes à questão do que vai manter ou não o cristianismo de pé. Então, ao longo da história da igreja, independente da linha soteriológica, doutrinas fundamentais foram mantidas de pé e em convergência. Por exemplo, os calvinistas reformados, os arminianos, sejam eles de qualquer linha denominacional, como batistas, muitos batistas são arminianos, não herdaram a tradição reformada. Por exemplo, como os irmãos assembleanos, eles refletem uma soteriologia arminiana, porém, pontos cruciais da fé cristã eles não negam. Por exemplo, a centralidade das Escrituras, eles acreditam na centralidade das Escrituras, eles acreditam, e nós também acreditamos, eles acreditam na Trindade, e nós também acreditamos, eles acreditam no Espírito Santo, nós também acreditamos. Então, todas essas questões são questões de convergência. Então, nós não vamos discutir essas questões primárias que é relevante à fé cristã. Então, nós não vamos divergir nesse sentido. Iremos divergir nos pormenores, nos detalhes de como acontece isso. Por exemplo, arminianos não desacreditam na salvação. Nós também não desacreditamos na salvação. Agora, como a salvação ocorre, que é os pormenores, aí sim é que vamos divergir. É irrelevante no sentido de que não vamos nos complicar em relação à crença na doutrina da salvação. Cremos piamente, vamos defender. Né? Se chegar um ateu aqui, tanto eu como calvinista ou arminiano, vamos defender a salvação e a existência de Deus ao ateu. Mas, no que tange ao processo, a gente aqui vai confundir o ateu. Me permita falar, é comum nos debates calvinistas, até então, que está tendo aqui, onde você tem o Hércules, né? Aqui eu mando um grande abraço, uma saudação, que é adventista e nas partes que tangem contra o calvinismo, o pentecostalismo e eles se entendem um pouco. Se converge. Agora, quando você entra no processo de salvação entre pentecostais e adventistas, se difere também entre si. Né? Então, é nada mais que assim, a gente se junta para combater um, mas quando a gente vai combater entre a gente, na verdade, eu lendo um certo teólogo, ele disse que cristianismo é assim, a gente se junta para conquistar e se divide para ocupar. Então, mas aí a gente se junta, ocupa, a gente se junta e conquista e se separa para ocupar. Agora, para eu passar a pergunta para Valdir, deixa eu só fazer um ensejo. Existe, e aí o internauta deve estar entendendo, e sabe disso, que é o grande ponto-chave do calvinismo para com o arminianismo. Você vê como é, aqui é uma entrevista, mas você vê que onde é que leva o assunto, né? Que é os 5 pontos, até então era dos remonstrantes, se tornou os 5 pontos de Calvino, né? A grande parte. O seu resumo contextual. Então, nós vamos, pós o intervalo, fazer um jogo de perguntas e respostas. Quando eu digo jogo de pergunta e resposta, é assim, são 5 pontos calvinistas. E eu irei perguntar Apolo vai dizer o que é. O segundo, entre si até o 5º, ok? Para a gente deixar informado o nosso internauta do que é os 5 pontos calvinistas. E aí você, internauta, já vai aí pegar na internet os 5 pontos calvinistas, se você não sabe o que é, para você já ter. Ou então você pode até pegar na visão, os 5 pontos calvinistas na visão arminiana, para você entender e confrontar aquilo que o nosso amigo visitante hoje, Apolo, né, nos dará a honra de falar aqui. Antes de eu passar para o Valdir, eu quero fazer uma pergunta a você, Apolo.
Você hoje está há quanto tempo hoje na Igreja Reformada? 4 anos. 4 anos. E hoje você tem uma função na Igreja Reformada ou você é só um membro só? Na verdade, nós assumimos hoje a função de missionário da igreja. Missionário é aquele que está debaixo de uma missão, né? Eu sempre reflito isso, o que Charles Spurgeon escreveu. Ou você quando você não é um missionário, você é um impostor. Né? Nós estamos, no momento, assim. Ok. Mas aí a missão não é em Goiânia? Condado. Condado. É. Tá, então você reside em Condado. Eu resido em Condado. Tanto faz, eu tô aqui em Goiânia, mas eu resido lá. Mas trabalha aí em Goiânia também? É, aqui em Goiânia. Você tem uma vida dúbia nesse ponto, tá? Então, vamos lá. Valdir, faz uma pergunta que depois eu quero lançar uma bomba aqui no colo do Apolo. O Apolo falou aí da questão das convergências entre a igreja pentecostal e a reformada. A questão convergência acho que ficou bem esclarecida na mente de todo mundo. Então, quanto às doutrinas, como ele falou, as primárias aí, não tem questão nenhuma. E como a gente sabe, que o Matos já falou aqui sobre a questão calvinista, né? Você calvinista, é aí onde entram os grandes debates, né? Que são bastante acalorados sobre esses pontos que Matos acabou de falar aí. Mas aí eu gostaria de perguntar, uma vez salvo, salvo para sempre? Eita, ele pegou, hein? Apolo, fica à vontade. Eu queria fazer uma ressalva aqui, antes de responder essa pergunta, desmistificar algumas coisas, né? Primeiro que a teologia reformada, ela não reflete apenas o que tange aos aspectos soteriológicos. Isso eu já falei aqui e vou fazer só uma ênfase. A teologia reformada ela é toda completa, é uma cosmovisão, é uma visão de mundo, certo? A teologia reformada ela invadiu a economia, a política, ela invadiu o Estado, ela invadiu a igreja, ela invadiu a sociedade no geral. Lutero reforma um aspecto, Calvino na Suíça reforma outro aspecto, nós temos John Knox, nós temos o Zwingli, nós temos Martin Bucer, nós temos os puritanos na Inglaterra, nós temos os puritanos nos Estados Unidos. Então, quando se fala em reforma, se fala em todo esse sentido. O movimento puritano, por exemplo, tenta reformar a igreja, a família e a sociedade. Então, nós temos todos esses aspectos no que tange a soteriologia reformada, ou a teologia reformada, perdão. Soteriologia reformada é apenas um dos aspectos. A polêmica gira muito em torno da soteriologia reformada. Mas o meu conselho a você que está querendo estudar a teologia reformada, você vai saber que a teologia reformada não só é apenas soteriologia. Ela é soteriologia, ela é pneumatologia, ela é teontologia, ela é sociedade, ela é economia. Então, como é que a teologia reformada vê a política? Como é que a teologia reformada vê a sociedade? Como é que ela reflete casamento? Como é que ela reflete a criação de filhos? Como é que ela reflete o além? Como é que ela reflete o agora? Então, todos esses aspectos, a teologia reformada ela tem uma visão sua, porque ela é uma cosmovisão, ela é uma visão de mundo. Ela não é simplesmente uma questão soteriológica. Apesar que Calvino escreveu muito mais sobre várias coisas do que soteriologia. Então, eu vou fazer o seguinte, não responda essa pergunta do Valdir agora. Deixa ela para o final, o internauta vai entender. Porque no final o negócio é forte. O Valdir perguntou, salvo uma vez, salvo para sempre, então você deve estar aí, agora pegou. E olha que tem outras aqui ainda também, meio cabeluda também. Então, eu vou deixar essa aberta e no final, antes de encerrar o programa, você vai responder ela, fechando tudo. Mas aí você falou uma coisa, eu quero só para introduzir. Quem foi Calvino e quem é Armínio? João Calvino, ele nasce em Noyon, na França, né? E vai reformar lá na Suíça. É bastante interessante isso daí. Mas Calvino foi alguém que, a priori, não tinha esse desejo pela questão religiosa, não tinha esse afã pela questão religiosa, era alguém que estava estudando outros aspectos, outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, o direito. Era político? Não. Calvino posteriormente se tornou um estadista, né? Mas ele não era político a priori, ele estava ocupando-se nos estudos de direito. Vai dizer os maiores biógrafos, tanto dele como os biógrafos da história da Reforma Protestante, de que ele está passando em Genebra quando existe lá alguém que está reformando a cidade
de Genebra, e que o chama para aquela grande missão, para ele reformar juntamente com ele a cidade de Genebra. Então é ali onde ele vai se dedicar aos estudos teológicos. Mas uma coisa aqui que a gente tem que fazer ênfase é que naquela época, na época da Idade Média ali, em que eles estão vivendo ali, o estudo teológico estava em alta, né? Antes de você estudar medicina, você estudava teologia. Antes de você estudar arte, você estudava teologia. Então, claro, ele já tinha algum conhecimento teológico por estar estudando direito. Mas não era uma questão de ser clérigo, de ser pastor, de ser justamente essa coisa. Era só uma questão de cultura, da época mesmo, de fato. Mas ele foi entendido como alguém hábil, que iria ajudar a reforma em Genebra. Portanto, ele fica ali, é expulso da cidade de Genebra, porque tenta implantar em Genebra, de fato, a centralidade da Escritura. Ele é expulso de lá por esse fato. Posteriormente, o Conselho de Genebra o chama de volta porque percebe que ele estava correto nas pontuações dele. Veja, a reforma em Genebra acontece não somente no campo soteriológico teológico, sociedade, economia, política, todo mundo. Chegou um ponto em Genebra que todo mundo tinha que escutar o sermão do pastor. Depois que terminava o sermão do pastor, é que a turma ia fazer alguma coisa na cidade, ou tomar uma, ou fazer qualquer coisa, mas tem que escutar o pastor. Chegou esse momento. Então, assim, todas as bares foram fechados. Mas isso beirava ser uma ditadura? Não, ditadura da fé, naquela época? Não chegou a ser uma ditadura da fé, porque, assim, quando Calvino começa a refletir até a teologia, posteriormente vai ser apelidada de teologia calvinista, mas ali não era ainda teologia calvinista, era uma teologia reformada. Quando ele começa a reformar Genebra, observe que a reforma começa a entrar em todos os aspectos da sociedade em Genebra, inclusive no comportamento das pessoas. Por exemplo, Calvino, quando passava por um mendigo, por exemplo, o que é que você está fazendo aqui? Por que você não trabalha? Veja, a teologia do trabalho. Calvino também desenvolveu a teologia do trabalho. Então, a gente vai lhe dar uma profissão, vai lhe instruir numa profissão, você vai trabalhar. Se você não trabalhar, o indivíduo era expulso da cidade. Ou seja, Genebra não tinha espaço para vagabundos, para aqueles que não queriam trabalhar. Quem refletiu isso? Calvino. Entende? Calvino criou 2 ministérios, o Ministério da Espada e o Ministério da Eclesiologia. Quem era o Ministério da Espada? Era aqueles que se aproximavam e diziam: eu quero ser um soldado, quero ser um médico, quero seguir uma área secular. Então eles eram instruídos em teologia, depois instruídos naquela sua profissão. E contribuíam ali em Genebra. Os outros, não, eu quero um ministério eclesiástico. Então já tinha uma equipe de pastores que já foram treinados por Calvino para treinar aquele indivíduo a ser um clérigo na cidade. Então Genebra foi, John Knox chega a falar de Genebra como a mais perfeita escola teológica da Terra. Porque ali as pessoas refletiam teologia e pegavam essa teologia e jogavam na vida prática. Então, teologia reformada é isso, é você refletir as Escrituras e aplicar na sua vida prática em qualquer profissão que você exerça. E Armínio? Armínio, ele aparece algum tempo depois. Eles chegaram a se encontrar? Não. Quando Jacobus Armínio aparece, ele é um professor holandês de teologia, professor de teologia calvinista holandês, né? A reforma já está na Holanda e ele é um desses professores de seminários. Calvino já está morto há muito tempo. Então quer dizer que Armínio ensinava calvinismo também? Claro, ele morreu como um pastor reformado. Porque, para quem não sabe, Jacobus Armínio morreu um pastor reformado. Como pastor reformado? Como pastor reformado. Ele era um pastor reformado. Outra coisa, eu iria falar Calvino e Lutero. Jacobus Arminius, ele nunca chegou a publicar nada no que tange esses aspectos. Quem publicou foi os remonstrantes, ou seja, tudo anotações de sala de aula. Os remonstrantes, para você aí, é os alunos, né? Os alunos dele. Cerca de 40 alunos, eles escrevem a remonstrância, que remonstrância significa um pedido de consideração à igreja reformada. Porque a teologia seria um pedido de vista? Um pedido de vista. Considere aqui os pontos de vista de Jacobus Armínio no que tange ao campo soteriológico. Veja, eu já disse a vocês que a teologia reformada era tudo, mas Jacobus Armínio deteu-se ali mais uma questão soteriológica. Então os remonstrantes pedem uma revisão, pedem vista, como vocês falam, na questão soteriológica. Não daria para a igreja reformada rever esses pontos soteriológicos. Então fica claro, Valdir, e você internauta, então que... então é isso que a Paulo quer dizer, então.
que o próprio Armínio ele nunca apresentou nenhuma divergência para com Calvino, e sim os remonstrantes. Sim, ele nunca fez uma crítica aberta a Calvino, até porque se você for pesquisar na internet, existe uma fala de Jacobus Armínio quanto a Calvino, que ele é um dos mais perfeitos intérpretes das Escrituras e que devemos ir às Escrituras com uma ótica realmente de Calvino, porque ele teve uma iluminação em relação àquilo. Então ele não faz uma crítica aberta. Parece até que os dizeres recomendo que depois você lê a Bíblia, né? Você lê a Bíblia, você lê as interpretações de Calvino, porque ele interpreta a Bíblia como ninguém. Como ninguém. Então, assim, ele é um professor calvinista, um homem muito piedoso. O que está acontecendo também ali na época de Jacobus Armínio é um hipercalvinismo. O que é um hipercalvinismo? O hipercalvinismo é quando você passa a desconsiderar outras coisas. Vou dizer aqui, assembleano não é meu irmão, porque acredita num Deus arminiano. Isso é hipercalvinismo. Por exemplo, eu não vou atrás de almas, porque aqueles que vêm virão. Então eu vou deitar aqui na rede da graça. E só confiar na soberania. Confiar na soberania e esperar ele vir. Isso é o hipercalvinismo. Então, quando Jacobus Armínio começa a perceber que dentro da igreja, a igreja está sendo invadida por uma reflexão soteriológica equivocada de Calvino, estão bebendo Calvino, mas estão trazendo um Calvino meio Frankenstein, meio distorcido para dentro das comunidades, lá nos seminários ele começa a falar. Ele começa a dizer que isso não é a reflexão correta de Calvino. Calvino nunca refletiu isso, tá? Inclusive, a gente vai responder a pergunta do Valdir, ele vai falar algo sobre essa questão de Calvino, certo? Então, o que acontece? Eles começam a refletir um hipercalvinismo. Então, vamos refletir a nossa teologia. Será que a nossa teologia é isso mesmo? Que os hipercalvinistas estão ensinando? A gente não tem que evangelizar? Será que o caba vem como um robô? Então, essas coisas já são uma distorção do que Calvino ensinou. Tá? Apolo, em relação a esses remonstrantes que você falou aí, que eles, de certa forma, eles ousaram, vamos dizer assim, usar essa palavra aqui, ousaram criticar os escritos de Calvino. Então, essas ideias deles, como foi que chegou até hoje? Foi aceita, onde ele teve esse pedido de vista? Foi aceita? Foi considerada? Não foi aceita? Não, o pau cantou, né? Eles pediram vista, pediram pedido de consideração à igreja, a igreja atendeu o pedido de consideração, até porque já estava ficando um tumulto muito grande. Os remonstrantes tiveram uma atitude boa de pedir vista, mas começaram a fazer algumas coisas que estava fugindo da questão da ética, certo? A igreja se reúne na Holanda, cerca de 100 teólogos, no intervalo de 1 ano, discutindo somente a questão soteriológica. Em Dort. Mas perceba que a igreja reformada já tem milhares de documentos publicados. Nós temos a confissão de fé escocesa, nós temos as confissões de fé luteranas, nós temos as confissões de fé de diversas correntes reformadas. Qual é a importância da confissão de fé? A confissão de fé é um trilho. Confissões de fé são trilhos. Lutero chamava as confissões de fé de trilho. Ou seja, quando a igreja pensar em sair do trilho, ela deve voltar a esse trilho. A Bíblia como um trilho junto com a confissão de fé. Quando a igreja pensar em desviar-se desse trilho, leiam as confissões de fé. As confissões de fé vão testificar acerca das Escrituras. A confissão de fé não é inspirada, não é uma questão de inspiração. A confissão de fé é uma declaração pública do que a igreja crê. Por exemplo, uma igreja sem confissão de fé, o camarada prega lá o que quer. Ele diz o que quer, ele reflete o que quer. Mas os irmãos com conhecimento do que a igreja crê, ele vai perceber quando o pregador bota o pé fora do trilho. Então, deixa eu perguntar. Opa, esse ensinamento não está nas nossas confissões de fé. A nossa igreja nunca proclamou isso durante esses séculos. Você está pregando algo fora da confissão de fé. Nossa igreja não reflete isso. Esse indivíduo ele é automaticamente identificado, ele é automaticamente chamado a atenção e punido. É isso aí, tá vendo, Rodrigo? Não é? Apolo, você, ao que me tange o conhecimento, já foi pentecostal? Já. Quanto tempo de pentecostal? Rapaz, eu nasci em berço pentecostal. E foi? Nasci em berço pentecostal, tenho uma família que reflete a teologia pentecostal, e dentro do pentecostalismo a gente tem que fazer um monte de triagens, né? Do que é realmente, de fato, pentecostalismo, o que é que minha família refletia por pentecostalismo, ou o que é que se reflete hoje por pentecostalismo. Sua família está lá ainda? Sim. Ainda reflete, muitos ainda refletem o pentecostalismo. No caso, como você falou, você está há 4 anos na igreja reformada, isso. não é isso? Você, no pentecostal,
você tinha, no período de igreja pentecostal, você tinha alguma função ministerial? Cheguei a exercer o presbitério. Presbitério lá. O presbitério. Então, tá aí uma pergunta boa para ser feita ao Apolo, né? Porque nas igrejas pentecostais, para chegar ao presbitério, né, ao presbítero, você tem que ter dons, você tem que ter batismo com o Espírito Santo e na sua feita falar em mistérios, como dizem os pentecostais. Então a pergunta que tange é: você falou línguas estranhas ou não falou? E se falou, era de fato línguas estranhas verdadeiras ou era de fato uma língua estranha de histeria ou mentirosa, assim por dizer? Deixa para responder depois do comercial. Vamos para o comercial, não saia daí que o Apolo vai responder essa pergunta, ok? GMG Solar. Suas despesas com a conta de luz está muito alta? Que tal não ter mais que se preocupar com o aumento na tarifa de luz e ainda economizar em até 95% da energia da sua residência, comércio ou indústria? Venha conhecer a GMG Solar. Somos profissionais em fazer você economizar. Faça-nos uma visita. Além de economizar, você também estará ajudando no desenvolvimento sustentável do planeta. GMG Solar. Soluções em energia renovável. Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiâna Piscinas. Com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar um melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiâna Piscinas, rodovia PE 75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Todo empreendedor precisa divulgar o seu comércio, mas nem sempre é fácil achar uma gráfica que entregue no tempo que você precisa. Agora você tem a New Way. A New Way é conhecida por sua qualidade e pontualidade. Conseguimos entregar o seu material de forma rápida. São diversas opções em cartões de visitas, banners, panfletos, adesivos e o que mais você precisar para divulgar o seu comércio. Ligue pra gente e agende uma visita. New Way, o novo caminho da impressão. É isso aí, voltamos com o programa Ponto de Vista, né? Você aí que estava conosco desde o início, quero agradecer a você pela sua audiência, continue conosco, peço a você que compartilhe esse programa para que o maior número de pessoas sejam alcançados. É o nosso último programa de 2018 e você está aí no seu sofá, ou no seu carro, ou no seu trabalho, no momento de intervalo, ou não sei onde, mas onde quer que você esteja nos assistindo. Quero agradecer a você pela sua audiência de todas as quintas-feiras. Você que está chegando aqui pela primeira vez, né, foi mexendo ali no Face, ou alguém te indicou e achou o programa Ponto de Vista, meu muito obrigado pela sua audiência conosco. Né? Estamos aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui na TV Guaiamum, com o programa Ponto de Vista, sempre recebendo diferentes líderes evangélicos, né, representantes de diferentes denominações, para discorrer sobre um assunto que nunca se ensina na igreja, que às vezes se ensina, mas de maneira apenas a arranhar a superfície. E nessa feita, nós estamos aqui hoje, né, com o último programa do ano de 2018, discorrendo sobre o assunto, o que é a igreja reformada? Né? Qual é a diferença da igreja reformada para os pentecostais, para os neopentecostais, os liberais, e entre todos os outros, até para com as seitas. Porque existem seitas e você há de convir e sabe que é isso. Então, nós estamos aqui hoje recebendo o professor e missionário na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Goiânia, faz missão ali em Condado, a quem eu mando uma saudação de graça e paz a todos os nossos amados irmãos que nos acompanham e está acompanhando o Apolo nessa feita ali na cidade do Condado. Hoje o Apolo está aqui representando, né, como falei, a Igreja Reformada e discorrendo sobre isso, o que é a Igreja Reformada, qual é a diferença da Igreja Presbiteriana para a Igreja Pentecostal, por que isso, por que aquilo. Então, hoje você tem essa oportunidade de estar tendo, de
tirar suas dúvidas. Não poderemos interagir como todas as quintas-feiras, haja visto que é um programa de entrevistas. Mas todas as informações que você falar aqui nos comentários, tenha certeza que será bem captado e recebido por nossa produção e também pelo nosso convidado, que também acompanhará. E quem sabe assim, ele também possa responder perguntas a você que for lançar aí nos comentários, depois em outras oportunidades e tempos oportunos. Vamos lá, dar continuação. O Valdir fez uma pergunta ao Apolo, e você que está conosco desde o início deve estar esperando. Segura aí que essa pergunta vai sair. A pergunta do Valdir foi: salvo uma vez, salvo para sempre? E aí eu segurei, que essa pergunta é forte. Então vamos lá. A pergunta que eu fiz ao Apolo é que o Apolo ele está aqui representando a Igreja Reformada, os presbiterianos, aqueles que chamam muito de calvinistas, os que defendem, né, que Deus elegeu uns para a salvação. E não é que você que tem livre acesso, livre escolha para eu quero aceitar Jesus, não é isso. Né? Como você deve conhecer, tem toda uma história por trás disso, com bases bíblicas. E aí também você tem um outro lado, que é denominado também arminiano, que vem com bases bíblicas também divergir. E a minha pergunta ao Apolo foi assim, que o Apolo, ele é ex-pentecostal. Ele já foi pentecostal, já foi da Igreja Assembleia de Deus, né? A Igreja do Manto, a Igreja, né, das Línguas Estranhas, a Igreja do Grito, né, a Igreja das Revelações. E aí, como você sabe, aí, o meio pentecostal, como ele é, né, que é o povo chamado Canela de Fogo. Haja visto que a Reformada ela tem muita divergência, como também convergência, mas as divergências são maiores no que tange a Igreja Pentecostal para com a Reformada. Se você pegar um reformado e um pentecostal e botar eles dois juntos num culto, você vai ver a diferença. Né? Porque o pentecostal sempre tem essa histeria, sempre tem um pouco de movimento. Um pouco não, estou sendo muito sincero ainda, um pouco. Tem muito movimento, né? E o presbiteriano é mais compenetrado num posicionamento-chave. E a minha pergunta para o Apolo foi: ele era pentecostal. E aí eu vou dar continuidade à pergunta com ele respondendo. Apolo, você era pentecostal, não era isso? Sim. Sim. Quantos anos de pentecostal? Desde o berço, né? Desde o berço. É. Tem famílias no pentecostal, isso, conforme você falou antes. E a minha pergunta é: qual era a função que você exercia na Assembleia? Cheguei a exercer o presbitério, né? Presbitério. Para ser presbítero, como você aí, assembleano, deve estar nos acompanhando, ou você que não é evangélico, mas nos acompanha, para ser presbítero, você tem que ter batismo com o Espírito Santo, e a evidência para as igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, é falar em línguas estranhas. Né? É isso mesmo, você está pensando, é aquela língua embolada. Então, a pergunta que fica para o Apolo é: se ele era pentecostal, não é mais, mas chegou a exercer o presbitério, então ele falava em línguas estranhas, evidentemente. A pergunta é: você falava mesmo em línguas estranhas, e é de fato a línguas estranhas, conforme o assembleano diz, e aí você corrobora que é verdade, ou era uma língua estranha de histeria, e me permita dizer, né, com o maior respeito que tenho aos irmãos assembleanos e a você aqui presente, era mentira? Essa é a pergunta. O Matos é... o Matos é inquiridor, né? E partindo do pressuposto da inquirição, vou contar aqui algo. Eu era bem jovem, mais jovem do que sou agora, porque ainda sou jovem. Aqui o mais velho é Valdir, viu? Estava em um culto na igreja que eu fazia parte. Era um jovenzinho, acho que tinha uns 14. Aqui em Goiânia mesmo? Não, em Condado. Ok. Uns 14, 15 anos. E chegou um pregador lá. Pregador equilibrado. Era um pregador equilibrado. Ele pregou uma mensagem muito boa, muito interessante. E no meio da mensagem ele falou uma coisa: seja um inquiridor. Está faltando pessoas que inquiram. Então tá bom, porque eu achei que era um palavrão, eu era um inquiridor. Perguntador, aquele questionador. Seja um questionador. Pergunte as coisas. Queira saber o porquê das coisas. E aquela mensagem daquele pregador, ela me impactou muito. Hoje, aquela mensagem, ela nunca saiu de mim. A partir daquele culto, daquele momento, daquela mensagem do pregador, eu me tornei um questionador. Na Assembleia? Sim, um perguntador das coisas, certo? Dentro do movimento pentecostal, porque é um movimento, né? Como o movimento calvinista, como o movimento luterano, isso é um movimento. Dentro do movimento pentecostal,
existem algumas reflexões acerca da pneumatologia, já que o assunto agora é pneumatologia e o Espírito Santo. Então, como o pentecostalismo reflete a pneumatologia? O pentecostalismo reflete a pneumatologia assim. Eles acreditam, como eu também acreditava, que as línguas estranhas é um dom evidencial. Ou seja, eu recebo o batismo com o Espírito Santo e a evidência de que eu recebi esse batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Dentro das Escrituras a gente vai ter um problema sério com isso, porque Paulo parece não ensinar isso. Mas lá eles refletem essa teologia. Então, refletindo esse tipo de pensamento pneumatológico, certas portas para outros dons e para outros ofícios dentro da igreja só podem ser exercidos mediante esse dom evidencial. Então, esse dom evidencial de falar em línguas estranhas, ele tem que ser, de fato, evidenciado. Qual a idade de ser batizado com o Espírito Santo? Não existe. Eles acreditam que crianças podem ser batizadas com esse Espírito Santo e eles podem falar estas línguas. Sendo assim, a criança já está apta para receber novos dons, como, por exemplo, de profecia. Eles nunca vão acreditar que o dom de profecia pode vir antes de que um dom de línguas estranhas. Então, o dom de línguas estranhas ele é precedente a todos esses dons, apesar de que nem todos os pentecostais refletem isso, né? Eu creio que essa teologia pentecostal já devia ser corrigida há muito tempo. Isso não pensa eu, isso pensa os da linha pentecostal. Muitos teólogos pentecostais já pensam isso, mas virou uma tradição, uma questão tradicional dentro da igreja. Existem muitos homens com vários outros dons de serviço, dons de profecia, no sentido de pregar a palavra de Deus, de exposição da palavra de Deus, muito bom, e que nunca foram batizados com o Espírito Santo. Tem uma compreensão, no sentido de que eles creem. Tem uma compreensão escriturística, com iluminação bíblica extremamente terrível, mas nunca conseguiram evidenciar estas línguas. E eles não têm oportunidade dentro dessa igreja por causa disso. Então, como você faz parte do meio, você segue o meio, né? Então, eu cresci nesse meio, eu cresci ouvindo isso, eu cresci ouvindo que existe uma língua que você tem que falar e ela é evidencial para que outros dons e outras oportunidades venham. Então, para que você receba outros dons e outras oportunidades, você tem que buscar primeiro o evidencial. Não deu outra, eu tive que buscar o evidencial, né? E busquei o evidencial. Como foi essa busca? A busca ela é geralmente igual, né? Geralmente vem pregadores de diversos lugares e eles convidam lá para frente para fazer para dizer glória, né? E eu dizia, eu às vezes sequencialmente falava glória, né? Eles pedem que você sequencie a glória. Eu não estou dizendo que todos, mas muitos destes, quase na sua maioria, 90% desses, 10% não fazem, mas 90% fazem, né? Você dá uma sequência de glória grande. Geralmente, quando esses pregadores vêm em grandes congressos de mocidade, de juventude, eu estava lá na frente no afã de receber esse tal batismo com o Espírito Santo, com essa evidência, porque eu queria que outros dons se abrissem para mim, como também as oportunidades na igreja se abrissem para mim. Então, chegou um momento em que eu falei essas línguas. Mas, como eu disse a vocês e digo aos telespectadores, eu me tornei um inquiridor, um questionador. E dali à frente, eu sempre fui um questionador. Mas quando você falou, você percebeu que estava falando uma coisa lógica, uma coisa desconexa? Você estava dentro da realidade aqui mesmo, sabendo que estava falando uma língua que aí você mesmo não entendia, você entendia? Você depois chegou a ficar falando várias vezes, assim, várias vezes eu quero dizer posteriores, mais na frente, independente de situações, ou você só falou aquela vez, depois daí começou a inquirir essas coisas, e se você em algum momento chegou a, de tanto falar, decorar, se caso você já falou? Geralmente, essa línguas estranhas, ela é uma só. Ela é uma só. Um dos meus primeiros questionamentos foi esse, né? Eu não estou aqui questionando a fé de ninguém e nem estou deteriorando a fé de ninguém. Eu apenas fui um inquiridor no momento. Falei não só uma vez. Eu falei ela várias vezes. E por falar várias vezes a mesma língua, chegou um momento em que eu comecei a inquirir, a perguntar, isso é línguas estranhas ou é um mantra? Por que não muda? Por que não varia?
Isso é evidente porque eu conheço irmãos na igreja pentecostal que eu posso falar as línguas dele aqui. É a mesma língua. Eles continuam falando essa mesma língua lá. Eu poderia anotar elas aqui, né? Porque eles falam a mesma língua, não muda, ela não varia, ela não é outra língua. Se é a mesma língua, não seria a mesma mensagem? Essa mesma mensagem já não foi transmitida porque a língua não muda. Então, geralmente isso foram questões que começaram a surgir, mas como você está inserido no meio e que as oportunidades estão surgindo, você tange esses aspectos e avança, e avança, e avança. Porém, já havia cultos em que eu não me manifestava com línguas e já não falava muito essas línguas, mas observava. Mas onde é que entra aí, Apolo? A pergunta é, mas onde é que entra aí a questão da experiência com o Espírito Santo? No caso, uma vez pentecostal, batizado com o Espírito Santo, falava em línguas estranhas, hoje reformado, chega-se a denegar tudo aquilo que foi feito? Não, você passa a refletir o Espírito Santo de forma bíblica. A reforma protestante, ela é isso. É você refletir a sua experiência à luz das Escrituras. Eu não posso pegar a minha experiência e exaltar acima das Escrituras. É por isso que existe um princípio que rege a reforma protestante, que é sola escritura. Sola escritura. Posteriormente, muitos vão falar de tota escritura, no sentido de pregar toda a Escritura e somente a Escritura. Então, Lutero, quando vem com sola escritura, e a reforma com sola escritura, era em detrimento de quê? Católicos tinham visões também. A gente está numa era medieval que o camarada dizia assim, rapaz, eu vi Nossa Senhora, não sei de quê, no vidro lá de casa. Registra, é milagre. É tão tal que Calvino, quando vai se degladiar com o catolicismo romano, a crítica do catolicismo romano a Calvino é: nós somos a igreja detentora dos milagres. Quem disse isso? O catolicismo romano. Nós somos a igreja detentora dos milagres. Temos os milagres registrados. Somos a igreja do movimento, das aparições. Calvino vai dizer que a igreja não pode ser considerada e nem caracterizada por milagres e nem movimento, mas pela centralidade das escrituras, que vocês se afastaram faz tempo. Deixa eu perguntar, para eu não perder o raciocínio, não é rápido. É porque o presbiteriano fala muito de Calvino. E, evidentemente, algum assembleano está assistindo esse programa. Alguns não, muitos, que eu sei. Então, a pergunta... Eu vou logo meter a pergunta sem nenhum escrúpulo. Jesus e Calvino estão em pé de igualdade para os presbiterianos? Não, evidentemente que não. Calvino é um servo. Calvino foi um servo e um servo piedoso. Assim como todos os outros servos que estiveram ao lado de Calvino na Reforma em Genebra, assim como os que tiveram antes dele, como Jan Hus, que deu sua vida, assim como o Jerônimo Savonarola, o Wycliffe, deu a sua vida. Então, não temos estes homens como pé de igualdade com Cristo ou superior a Cristo. O Calvino, ele é, com respeito aos nossos irmãos adventistas, ele é a versão Ellen White da presbiteriana? Não temos os escritos de Calvino como inspirados. Os escritos de Calvino são importantes para uma reflexão teológica saudável, equilibrada, muito boa também para a sua época. Serviu muito quando ele briga contra os anabatistas, com essas visões de experiências, quando ele briga com os católicos, com essas visões de querer ser a igreja detentora agora dos milagres, porque registrou eles. Ele foi muito importante no que tange aos aspectos sociais, econômicos e políticos de Genebra. Então, sistemas bancários foram desenvolvidos em Calvino, cara. Sistemas bancários desenvolvidos em Calvino. Calvino era alguém de altamente intelectual. Esse Calvino era um extraterrestre. Né? Ele era altamente intelectual. Calvino não só refletia teologia, não. Calvino refletia tudo. O que botasse na mão do camarada fazia. Chegou a ser chefe de Estado. Era um homem também de muitas lutas, muitas enfermidades. Chegou a catalogar 13 enfermidades. Calvino já foi tão deteriorado dentro de Genebra que a turma botava o nome dos cachorros da cidade de Calvino. Calvino, que era para deteriorar a reforma do camarada dentro da cidade. Calvino era difícil de engolir em Genebra, quanto mais hoje. É complicado. Valdir. Voltando para essa questão de experiência que você teve, da questão do batismo, do falar em línguas. Os pentecostais hoje defendem essa questão, como já foi falando, da evidência, como você falou, de evidenciado através de falar em línguas estranhas. A questão é, e sempre os pentecostais harmonizam isso com a Bíblia, pegando o texto lá de Paulo, pegando lá aquele texto lá do capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, lá você vai ver em 1 Coríntios, capítulo 12, o 14 e também lá no 13.
Então, como harmonizar isso aí? Essas línguas que falam, que a Bíblia menciona, é realmente essas línguas que eram faladas lá, que é falada hoje na igreja, ou não tem nada a ver? Na verdade, para que nós possamos refletir uma posição bíblica, veja só, é interessante que a história da igreja, ela sempre vai buscar, vai ter ênfase em alguma coisa. É aquilo que eu falei. Uma época, ênfase na divindade de Cristo, outra época, ênfase na soteriologia, que a reforma foi ênfase na soteriologia, justificação pela fé em Lutero. O homem o crente é justificado pela fé em Cristo e não nas obras do Papa ou nas obras de indulgência. O homem é justificado pela fé e aquele ali. Posteriormente, outra reflexão. Houve um momento em que a igreja mergulha numa letargia espiritual. O que é uma letargia espiritual? Os movimentos reformados fecharam-se em suas igrejas, levantaram seus muros e ficaram presos aos aspectos litúrgicos. Então você ia para a igreja reformada e morria lá dentro. O vento gelado entrava e tomava conta do ambiente mesmo. Ou seja, o camarada ia para a igreja apenas para uma liturgia morta de um sacerdote anglicano, por que não presbiteriano, por que não episcopal, batistas. Então, assim, congregacional, ficou preso aos aspectos litúrgicos. Então, o que acontece, Valdir Matos? Homens que dizem, não, a igreja já foi fervorosa, vigorosa, já tivemos cultos mais alegres, os cultos puritanos não precisavam de um templo para acontecer, aconteceu em árvores, aconteceu em alguma coisa, e a gente alegrava-se, cantava hinos, era uma coisa mais vigorosa, não estava tão centralizado no sacerdote liturgo que fazia toda a liturgia da igreja. Então, devemos ir para as Escrituras e refletir onde a gente parou. Então, é aí onde acontece essa questão dos movimentos, movimentos de santidades, que a gente chama de movimentos de santidade, movimento que vai ter muitos separatistas, quando vai dar origem aos congregacionais, por exemplo, não vamos se separar aqui dessa questão. A gente não quer essa liturgia morta, não. A gente quer refletir uma liturgia mais vigorada. E os pentecostais vão vir daí. A gente vai descambar posteriormente, muito, muito mais lá na frente, um Charles Finney da vida. Vamos lá. Daniel Berg e Gunnar Wingre foi quem deu início à igreja pentecostal no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wingre é um segundo movimento já. Já é o segundo? Já havia outro Qual movimento. Era? Outro movimento pentecostal. Se não me falha a memória, era o evangelho cristão no Brasil. Era primeiro do que... Eles são pentecostais também. E quem foi esse fundador? Agora você me pegou. Robert... Não. O Robert Redicali é fundador do congregacionalismo. Ele chega aqui muito, muito antes, né? Muito antes de se chegar às igrejas pentecostais. Então, Robert Redicali vem como um separatista congregacional, funda o congregacionalismo aqui, a Igreja Congregacional Pernambucana. Aqui em Pernambuco vem também a Fluminense, Congregacional Fluminense. Nós temos o presbiteriano Simonton, né? Ele vem e funda o presbiterianismo aqui no Brasil, mas muito antes dos congregacionais e dos presbiterianos virem aqui, os reformados huguenotes enviados por Calvino vieram aqui. Que são? São os huguenotes, chamados huguenotes. Eles eram reformados mesmo, da França. Mas tem o nome dele? Não, eram alguns reformados. Foram enviados por Calvino para aqui. Né? Então eles fizeram cultos aqui, eles celebraram ceia aqui em solo brasileiro e morreram aqui em solo brasileiro. Tem uma estátua no Rio de Janeiro. Isso, aqueles dali. Eles são bastante antigos aqui, foram mortos ali na Baía de Guanabara. Então para entrar aqui na conversa mais, porque o que é muito dito para os pentecostais é que os nossos irmãos, né, os pais da igreja pentecostal é Gunnar Wingre e Daniel Berg, lá na Rua Azusa e aquela toda a história. Eles são, até onde eu conheço, não eram assembleanos, dito cujo, eram batistas, parece. Isso, de fato. Na verdade, a Assembleia de Deus não tinha nem o nome Assembleia de Deus, né? Era a Palavra da Fé. Antigamente era a Palavra da Fé. Palavra da Fé. O movimento tinha esse nome, Palavra da Fé. Daniel Berg e Gunnar Wingre são frutos dessa liturgia letárgica da Europa.
Então, eram calvinistas? Calvinistas, eles refletiam uma teologia reformada, mas o culto lá estava letárgico. Era um culto letárgico. Paulo, então a pergunta é, quem foi que mudou a igreja de hoje? A igreja pentecostal moderna não é a igreja pentecostal deixada por Daniel Berg e Gunnar Wingli. Se você ler Daniel Berg e Gunnar Wingli, a teologia deles não reflete essa teologia moderna. Essa teologia moderna é Frankenstein. Ela está distorcida. É tão tal que chegou um momento em que, no Diário do Pioneiro, se vocês tiverem a oportunidade de ler o Diário do Pioneiro, vocês vão ver que eles repreendem os cultos brasileiros que estavam se tornando loucos. De quem é o Diário do Pioneiro? É de Daniel Berg. Dele mesmo? É, ele escreveu ou é de Daniel Berg ou é de Gunnar Wingli. É de um dos dois autores. Então, esse falar em línguas que a gente conhece hoje não foi trazida por esses dois? Não, foi trazida. Até porque um desses dois tiveram uma experiência da Rua Azusa. Não foram os dois. Foi um dos dois. Teve essa experiência na Rua Azusa. Foi nos Estados Unidos, né? Com o William Seymour. Ele da Suécia. Ele vai aos Estados Unidos, à Rua Azusa, porque as igrejas estavam vindo de todos os cantos para a Rua Azusa para ver que novo movimento era esse. Porque as igrejas até ali estavam tendo um tipo de culto, um tipo de liturgia, um tipo de movimentação. E agora é sabido que na Rua Azusa há milagres, há curas, há pessoas andando, há cegos enxergando, há um monte de coisa acontecendo. Então, vários líderes de vários lugares vão para lá testificar e um desses dois vai lá. Testifica isso, volta para lá e de acordo com a história, os biógrafos vão dizer que eles têm uma visão de que devem levar esse movimento a um lugar. E eles veem Belém do Pará como roteiro e caem aqui, né? Caem aqui no Brasil. Quero fechar a questão, Valdir, para a questão que a gente está falando do período dele pentecostal, quando ele era pentecostal e hoje como calvinista, né, que é como na Igreja Reformada. Voltando para fechar aquela questão. Então você crê nas línguas estranhas do batismo com o Espírito Santo? Não. Não. Não creio nas línguas estranhas como critério evidencial de batismo com o Espírito Santo. Mas assim, na validade dela, na veracidade dela, ela existe de fato? Não. Não. Então, o que a Bíblia quer dizer quando ele fala em essas línguas? Porque está se relacionado a idiomas ou línguas estranhas mesmo? Porque por exemplo, quando a gente fala com pentecostal, né, mas dá licença aqui, quando a gente fala com pentecostal, ele vai evidenciar, vai dizer lá que é línguas estranhas. Só que quando a gente faz uma leitura rápida, ali no capítulo 2 de Atos, porque geralmente é o texto áureo para todo pentecostal, é o capítulo 2 de Atos. Só que quando a gente vê ali a manifestação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce, a gente vê que os apóstolos e os discípulos estão ali, começam a falar línguas, e as pessoas de outras nacionalidades ali conseguem compreender o que está sendo falado. Uhum. Aí a nossa questão é essa aí. É um dom. Aí a gente vai ter aquela questão que a gente já debateu aqui uma vez sobre a questão. Esses dons cessaram, eles continuaram. Pronto. A Bíblia ainda fala que eram repartidas como de fogo, né? Aí é que tá. Eu vou responder a primeira pergunta, depois vou falar sobre a questão do cessacionismo, continuismo e pentecostalismo. Porque são linhas, né? Por exemplo, quando a gente vai refletir Atos 2 dos Apóstolos, ou a gente vai refletir o livro de Atos é um livro escrito por Lucas. Uhum. E eu sempre tenho vindo aqui no programa e tenho enfatizado uma coisa. Todo autor tem uma ideia original. Ele quer transmitir algo. Quer entender Atos dos Apóstolos? Leia Lucas. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas finaliza com Jesus dizendo aos apóstolos ficar em Jerusalém até que do alto desça dínamos. No grego, poder. Poder de proclamação. Proclamação. Um dia desse eu vi um pregador pregando dizendo que dínamos é dinamite. Meu amigo, isso é um erro exegético pior do mundo. Um camarada desse foi buscar isso aonde? Pentecostal, era? É pentecostal. Ele disse que dínamos é dinamite. Quando o Espírito Santo cai, ele cai como uma dinamite. Uma bomba, né? E bomba, você sabe que dá aquela pressão, pressupõe histeria, pressão. Não. Dínamos não reflete isso. Dínamos reflete poder de proclamação. Claro, os discípulos estavam tímidos. Os discípulos eram composição de pescadores, de homens leigos, indoutos, que estão ali na baia de Jesus Cristo, aprendendo com ele como proclamar este evangelho. Na primeira vez que Jesus deixou eles proclamar o evangelho só, teve um problema lá sério com o demônio, que ele não conseguia fazer nada, não.
Então Jesus disse, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto desça essa capacitação de proclamação, de ousadia de proclamar o evangelho. Vocês vão dar a vida por este evangelho. É tão tal que Pedro não teme mais o evangelho, Pedro não teme prisão, Paulo não teme prisão. A turma lá de Atos dos Apóstolos pode vir, meu amigo, tore minha cabeça, minha algema, faça o que você quiser. Porque esse dínamos desceu em Atos 2. Esse dínamos desceu em Atos 2. Querigma, poder de querigma, o poder de proclamar. Se você refletir a teologia de Atos 2, de fato você vai ver que quando eles recebem esse Espírito Santo e começam a falar em línguas, é interessante de que no versículo 11 do capítulo 2, tanto os judeus como os prosélitos, né, cretenses e árabios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O que é as grandezas de Deus senão o Evangelho? O que é as grandezas de Deus senão o Evangelho? As grandezas de Deus é o Evangelho. O Evangelho está sendo proclamado a estes homens na sua língua natural. Eles ouvem na sua língua natural. É tão tal que anteriormente eles fazem um questionamento. Eles dizem, não são todos estes homens galileus? Onde é que foi que Pedro estudou outras línguas? Onde é que foi que Bartolomeu aí, ou Tiago estudou outras línguas? Onde é que esses homens estudaram outra língua para falar a minha língua? Eles falam a minha língua com segurança. Então corrobora que é glossolalia, né? Que é idiomas. Aqui a mensagem aqui, ela é idiomática. 1 Coríntios 12. Só fechando o raciocínio. Fecha. Na verdade, há uma disputa dentro dessa, nos aspectos pneumatológicos sobre a questão da glossolalia, que é uma questão estática ou uma questão idiomática. Muitos vão crer que é uma questão estática, essa língua é estática. Outros vão crer que é uma questão idiomática. Eu sou da linha que é as línguas estranhas, que não aparecem nas escrituras como estranhas, mas só línguas estranhas, é um acréscimo posterior. Não tem estranha nas escrituras, só tem línguas. Tá? E línguas interpretadas de fato como idiomas. Uns como idiomáticos, que eu sou da linha dos idiomáticos, e outros da linha do estático. Só isso. Tá, então ficou claro aí que o Apolo diz que não, essa língua estranha não existe. 1 Coríntios 12, 12, do 4 em diante, diz assim, ora, 1 Coríntios 12, do 4 em diante, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí entra a questão. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de maravilhas, a outro, profecias, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Então, essas línguas aqui não tem nada a ver com línguas estranhas que se faz no pentecostalismo, é sim idiomas. Sim, a questão é idiomática. Eu vou entrar nessa questão aqui das escrituras para interpretar um pouco melhor o que é que Paulo está aí já introduza, porque aqui ele deixa claro uma base mais de continuismo, pouquinho. Ok, eu vou trazer luz, um pouco de luz aqui. Mas antes eu vou falar sobre Charles Fox. Charles Fox Parham, que é o encabeçador desse movimento antes do William Seymour, né? William Seymour, ele está lá na Rua Azusa, é conhecido como o caolho, que a gente falou aqui no início, o caolho, em que tem essas tendências de interpretar essas questões. Primeiro que toda a literatura pentecostal que surge em Seymour é leiga. Toda a literatura pentecostal que surge em Seymour é leiga. O próprio William Seymour era leigo. Então, veja só, um leigo escrevendo teologia é complicado. É complicado. Então, não havia uma reflexão teológica de muita base na fundação do movimento pentecostal. Já o Charles Fox Parham, anterior a ele, que o William Seymour já é aluno do Parham, já é aluno dele já, certo? Não refletiu o pentecostalismo assim. Eles acreditavam, pelo menos o Parham acreditava, que as línguas aqui eram idiomáticas
E quando elas entravam na pessoa, quando o Espírito Santo batizava a pessoa começava a falar, por exemplo, um inglês, um alemão, um espanhol da vida e ia proclamar. Então, entre Parham e William Seymour, ficaria com Parham nesse sentido. De que realmente, se há um batismo com o Espírito Santo, como crê o movimento pentecostal, é de proclamação. Ele refletia essa teologia, Parham. Sempre será de proclamação. Agora, o pentecostalismo esquece Parham porque Parham teve uma vida perturbada. Se meteu em escândalos sexuais, teve problema financeiro. Então, vamos esquecer esse camarada daqui, porque o que ele está falando aqui é mentira. É tão tal que quando Parham chega no movimento de William Seymour, chama aquilo ali de baixo espiritismo. Vocês têm acesso a essa literatura aqui. Vão lá na internet, pesquise sobre Charles Fox Parham, pesquise sobre William Seymour. Ele chega lá no movimento para olhar o que é que o seu aluno está fazendo. Quando ele olha aquilo ali, ele diz, meu amigo, isso aqui não é a reflexão correta do que eu ensinei. Isso aqui é baixo espiritismo, foi o que ele ensinou. Mas o movimento pentecostal brasileiro não é fruto mais de Charles Fox Parham, da interpretação teológica dele acerca desses assuntos. É da interpretação de William Seymour, que nem interpretação teológica tinha. Né? Não era uma reflexão teológica de base forte. Então, quando chegamos num texto, por exemplo, como esse daqui, Paulo, Madison e Valdir, reflete ou reivindica o apostolado dele através dos milagres. Ele reivindica. Ele vai dizer, ó, quando eu fui ter convosco, eu não fui somente em ostentação de palavras, não. Eu fui com demonstração de milagres e poder. Ora, como é que um apóstolo reivindica a autenticidade do seu apostolado através dos milagres, se todos poderiam realizar milagres? Por quê? Isso é uma pergunta a se fazer. Por quê? Não tinha nada que Paulo tenha dito isso. Porque um irmãozinho daquele ali, da igreja de Corinto, podia se levantar. Quem disse que você é apóstolo porque realiza milagre? Irmão Zezinho, lá da rua da Viração, né? Agora ainda tem a rua da Viração. Lá da Rua da Viração também faz milagre, Paulo. Isso aí, ele é apóstolo também por causa disso. Mas será que os caras não disseram também com medo? Respeitando a pessoa de Paulo? Não tinha uma questão de medo, porque se você for ler a carta de Paulo aos Coríntios... Supomos aqui que o reverendo Agostinho Codemo se levanta e dissesse isso, e aí uma pessoa lá, um cuidado, disse, quem é doido de levantar aí? Não é questão de medo não, até porque a carta de Paulo aos Coríntios é uma resposta já aos questionamentos. Então esses questionamentos deveriam ter vindo no meio também. Na carta de Paulo aos Gálatas, a igreja de Gálatas não quer aceitar o apostolado de Paulo. Ali os falsos mestres já colocaram na cabeça de que Paulo não era um judeu legítimo, de que Paulo era isso, de que Paulo era aquilo. E ele reivindica o apostolado dele também usando a questão dos milagres. Ó, quando eu fui aí, eu demonstrei a legitimidade do meu apostolado. Então, se fosse todos, Madison e Valdir, que realizassem milagres ao nível que os apóstolos realizavam, não tinha necessidade dos apóstolos, não. Qualquer irmãozinho daquele podia realizar. É tão tal que num texto como esse, quando ele começa a falar aqui de dons de cura, dons de maravilhas, ele vai falando, no final vai chegando. São todos apóstolos? Está aqui, veja o versículo 28. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. Apóstolos carregavam consigo determinados dons que ninguém carregaria. Aquilo dali era singular no ministério dele para autenticá-lo como apóstolo. Quando o Eutico cai, meu amigo, de lá de cima, não tem ninguém ali que levante Eutico. Mas tinha um Paulo. João, quando morre com ele isso. Essa potência inicial à igreja de Cristo. É por isso que ele fala, são todos apóstolos? E em segundo lugar, profetas? E em terceiro lugar, mestres? Serão todos vocês isso? É impossível. Eu era da igreja pentecostal, teve um irmão que disse assim, rapaz, eu tenho 9 dons. Oxê. Eu tenho os 9 dons e Deus ainda disse que vai me dar mais um. Amigo, eu olhei assim, eu digo, rapaz... Esse é filho de Pelágio, é? Quando você cai dentro de um texto como esse daqui, e que Paulo vai dizer, ó, um vai ser olho, meu irmão. Um vai ser ouvido, você outro vai ser mão. Você acredita, Paulo, que... Isso é uma pergunta rápida, resumida. Que a igreja pentecostal, na atualidade de hoje, ela tem muito de Pelágio? Não tanto de Pelágio, mas um semi-pelagianismo, que é o catolicismo romano, né? O catolicismo romano hoje reflete a teologia semi-pelagiana, porque Pelágio foi muito louco nas suas afirmações, né? Até então foi tido como herege na igreja, Agostinho ajeitou ele, né? Pelágio dizia que o homem não nascia com o pecado original, ele aprende. Ele não nasce pecador, ele aprende a pecar. Agostinho era padre. Agostinho era um monge católico, né?
Então acontece que o semi-pelagianismo, aí Agostinho vem e diz assim, não, o homem nasce pecador, sim, ele nasce pecador. Então a Igreja Católica olha entre dois grandes mestres, que era Pelágio e Agostinho, e dizia, rapaz, realmente, Pelágio, o homem não pode nascer não pecador, ele nasce pecador. Mas também Agostinho, ele não nasce com a influência divina, não. Ele pode dizer que quer ou não quer, entende? Então a gente fica aqui no meio, a gente é semi-pelagiano. O homem nasce pecador, mas ele pode aprender a ser bom. Armínio pegou um pouco de Pelágio? Sim, Armínio não ressuscita diretamente Pelágio, mas ressuscita Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã é um humanista que surge lá na frente que vai brigar com Lutero. Então a briga eterna de Erasmo de Roterdã e Lutero. Cheguei a ver. Erasmo de Roterdã vai escrever um livro da salvação e a liberdade humana, que é a salvação e livre-arbítrio aqui no Brasil. O título ficou assim, salvação e livre-arbítrio. Amando da igreja. Então ele escreve só, esta manhã os escritos de Lutero terão fim. Com esse livro, salvação e livre-arbítrio. Lutero não terá fim, escreve um outro livro chamado da liberdade, a escravidão da vontade, que foi publicado, e aqui no Brasil também existe esse livro em língua portuguesa já, que é a escravidão da vontade, onde Lutero vai dizer que o homem é escravo da sua própria vontade, combatendo o livre-arbítrio. Então, eles brigaram muito. Então, Pelágio ressuscita mais um Erasmo de Roterdã do que um Pelágio. Caminhando para o fim do programa, né, tem a pergunta do Valdir, viu, Valdir? Prepara ela aí. Está preparada, né? Mas eu vou querer que ele faça de novo. Vamos fazer aqui um toque rápido. 5 pontos calvinistas. O que é a depravação total do homem? A depravação total, ela aparece ali como o primeiro ponto do calvinismo, apontando que o homem é completamente e profundamente depravado. Com isso eu quero dizer, ou com isso, a resposta, isso é uma resposta do Sínodo de Dort aos remonstrantes, tá? Que a depravação total do homem ela é total, ela é profunda e completa. Por quê? Se você pegar os arminianos, eles vão dizer também que o homem é totalmente depravado, tá certo? Mas parcial. Está lá, não, totalmente mesmo. Ele vai dizer que é totalmente depravado. Agora há uma sutilidade no entendimento deles. Qual é a sutilidade? Vou dizer agora. Eles vão dizer que o homem é totalmente depravado no sentido da humanidade. Toda a humanidade pecou. Mas os reformados vão dizer que toda a humanidade pecou e pecou profundamente. Por isso, depravação total e profunda. O homem é pecador profundamente, a ponto de não sobrou nadinha nele para dizer sim. É porque aqui para mim aparece um pouquinho aqui como a depravação parcial defende que cada aspecto da humanidade está contaminado pelo pecado, mas não ao ponto de fazer com que os homens sejam incapazes de colocar sua fé em Deus por iniciativa própria. Eu quero o Senhor. Mas aí, vamos lá. E a questão da eleição incondicional é outro ponto. Deixa eu dizer logo de Armínio. Armínio diz que a eleição ela é condicional, não é assim? Que ela afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseada em sua presciência, de quem crê em Cristo para a salvação. Ou seja, Deus, antemão, viu que eu e você aceitaria e ali já caprichou para que tudo acontecesse, porque a gente ia querer. Na verdade, a eleição incondicional da reforma, ela não reflete dessa forma. Quando refletimos a presciência de Deus, e até já debati aqui em outro momento sobre a presciência de Deus, a presciência de Deus, entendido nas Escrituras, não é Deus enxergando no corredor da humanidade e elegendo aqueles que iriam crer. Mas a presciência de Deus é Deus relacionando-se em amor com essas pessoas antes da fundação do mundo. Então quer dizer incondicional. Incondicional. Incondicionalmente do que você vai crer, de que você vá pensar ou não pensar. Ele vai lhe eleger incondicionalmente. Até porque se Deus fosse eleger baseado na nossa crença, nós nunca creríamos. Nunca iríamos a Deus. Ok. A expiação limitada. Para os arminianos, ela... Para os arminianos, ele defende a expiação ilimitada. Que, no caso, quer dizer que a expiação ilimitada é a crença que Jesus morreu por todos, mas que sua morte não tem efeito enquanto a pessoa não crê. Né? Ou seja, Jesus morreu por todos. Aí vai, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então, dando a você, essa é a visão arminiana, que você pode escolher ou não, se quer servir a Cristo ou não. Aí existe outra sutilidade. Né? Nós acreditamos que o poder da morte de Cristo, ele consegue compreender todos os homens, mas ele será eficaz na vida daqueles a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Eles tendem a dizer que os reformados acreditam que a morte de Cristo ela não tem poder para salvar todo mundo. Vocês estão limitando, porque esse nome ficou expiação limitada, né? O limited expiation
ficou limitado. Deus é limitado. Vocês você fala inglês, É porque a tulip é um acróstico em inglês. Por exemplo, o T é total depravate, né? Total depravate. Um condicional eleição, né? Limited expiação. E assim é um acróstico, né? Um acróstico em inglês. Ok. Mas veja, isso é sutilidade. Porque o nome está lá, limitado expiação, isso não quer dizer que Deus seja limitado. Deus seria muito mais limitado de Cristo ter morrido por todo mundo e ter mais gente caminhando ao inferno do que aos céus. É como se a obra de Cristo ficasse inválida. Que Cristo fraco é esse que morre na cruz? Porque se você juntar todas as pessoas que num domingo à noite se reúnem nas igrejas, jamais baterá as pessoas que não se reúnem. Então, nesse sentido, limitada. Tem mais pessoas indo para o inferno, né, do que indo para o céu. Indo nessa lógica, tem mais pessoas não crendo do que crendo. Então, que sacrifício é esse que essas pessoas se perdem, perdem dessa forma? É limitada. Limitada. É limitada. Não no sentido de que ela seja limitada ou esteja limitando Deus. Ela é eficaz na vida daqueles quem Deus elegeu. Outro ponto muito forte, que é o quarto, é graça irresistível. Na visão arminiana, a graça ela é resistível. Ou seja, afirma que Deus chama a todos para a salvação, mas muitas pessoas resistem. Você vai se você quiser, Deus não lhe obriga aí. É a graça resistível. Graça irresistível? A graça ela é irresistível. A graça de Deus ela é irresistível, porque Deus ela é irresistível. Deus é lindo, né? Deus é irresistível. Eu não consigo resistir Deus, né? Tem pessoas visão. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo resistir essa comida aqui. Então nós também não conseguimos resistir a Deus. O que é graça? Deixa eu perguntar. Mas aí, você fazer a comparação da comida, tem a ver? Tem. Eu vou esclarecer um pouco mais isso daí. Por exemplo, quando se fala de graça, o que é a graça? Muitos vão dizer que graça é um favor imerecido. Ora, eles mesmos dizem isso, que graça é um favor imerecido. Se eu não mereço essa graça, como é que essa graça veio até a mim? Observe que ela já é incondicional. Se eles respondem que graça ela é o favor imerecido, eles já estão dizendo que ela é incondicional, que é o ponto anterior que eu toquei. Então, o que acontece? A graça, eu já vi um debate aqui em que uma pessoa disse que a graça ela coage o indivíduo aí. Isso não está em nenhum dos escritos dos reformados. Quem disse que a graça coage? A graça não coage. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. A graça chega, amados, e diz, você é pecador, você é depravado totalmente. Agora Deus lhe elegeu incondicionalmente. O homem, quando entende essas verdades, que a graça tem essa função de clarear a mente do homem, fazendo com que o homem entenda essas verdades do Evangelho. Agora ele vai de livre e espontânea vontade. Ele olha para a cruz e não vê ela como uma das alternativas. Ele olha para a cruz e vê ela irresistível. Uma comida que antes era não muito apetitosa. Pegue você, vá para a igreja você, seja crente você, faça isso você. Ele agora vê como única opção para a vida dele. Isso é graça irresistível. Ele não resiste à cruz. Ele começa a observar as coisas para um lado e para o outro, e ele não começa a ver nada além mais do que a cruz. A cruz está irresistivelmente chamando. Quando eu falo da cruz, eu estou dizendo o sacrifício. Então, onde é que entra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que deu o seu único Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê. Onde é que isso entra, então? Se a graça é irresistível e eu não tenho direito de escolha, onde é que isso entra? Para que todo aquele que nele crê. Na verdade, dentro da teologia joanina, a palavra crer tem um sentido. Se você pegar esse contexto, Jesus está conversando com Nicodemos. E Jesus está dizendo a Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Anotei. É o verbo ali. Anotei, você tem que nascer de novo. Nascer de novo dali está no aoristo. Anotei no grego ou no hebraico? No grego. Está no aoristo. Ou seja, está no passado. Todas as ações ali aconteceram no passado. É como se Deus estivesse dizendo assim, necessário vos é nascer de novo, mas dizendo, isso não é possível para você. Tem que ser algo superior a você. É como se fosse uma ordem, mas que essa ordem, esse homem não consegue realizar ela sozinho. Ele não vai realizar só. Então, o crer está no contexto de bojo. Acreditamos, a teologia reformada, ela reflete que o crer
O crer em Deus será dado pelo próprio Deus a você. Você crerá em Deus através do próprio Deus. Quinto e último ponto. O quinto ponto, perseverança dos santos. O arminiano defende a salvação, ela é condicional. A perseverança dos santos se refere ao conceito de que a pessoa que é eleita por Deus irá perseverar em fé e nunca negará a Cristo ou se desviará dele. E a salvação condicional é que é a visão do crente em Cristo, que Cristo pode, por seu livre-arbítrio, se desviar de Cristo e assim perder a salvação. A linha pentecostal, né, que é defensora da linha arminiana, ela diz assim, a palavra diz assim, né, aquele que perseverar até o fim será salvo. E a gente é ensinado assim, você tem que perseverar, você tem que lutar, você tem que insistir para ser salvo. Qual é a visão calvinista, né, a visão reformada da perseverança dos santos? A perseverança dos santos nunca foi escrita por Armínio. Armínio nunca escreveu nada sobre perseverança dos santos. Isso aí é tudo ideia dos remonstrantes. É tão tal que todos os documentos que você for ler, Armínio vai dizer, isso aqui requer mais estudos, isso aqui requer uma análise maior, porque parece que nem Armínio acreditava na perca da salvação. E é justamente esse assunto que Valdir perguntou a mim. A gente já entra no bojo só, ele só vai repetir a pergunta, que é para o interlocutor não ficar... Então, vamos lá, né? Perdido. Porque a perseverança dos santos, ela se entende pela ideia de que Cristo, que Deus é o autor da salvação do começo ao fim. Existe a linha monergista e a linha sinergista. Sinergia é duas energias. Então o homem está com Deus no processo da salvação. O monergista não acredita nisso, como eu que sou monergista. Então a teologia reformada reflete o monergismo. Eu ia chamar de monge. O monergismo existe uma força só. Existe um lado só, é unilateral. É Deus do começo ao fim na obra da salvação, porque se deixar um pouquinho, você não consegue completar aquilo que Deus quis. Então, entende-se por perseverança dos santos a ideia de que aquele que começou a boa obra em vós há de guardá-los até o dia de Jesus Cristo. O caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Isso não quer dizer, Valdir e Matos, que o reformado ele não peque, que o eleito não peque. Ele peca, porque ele não deixou de ser pecador. Porém, ele não tem prazer naquele pecado. Ele não tem prazer, ele não vive daquele pecado. João vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o texto lá traduzido não peca, mas ali é não vive pecando. Ele não tem prazer no pecado. Então essa ideia, Valdir, de dizer uma vez salvo, salvo para sempre, me dá mais para o pecado, isso é a maior falácia do mundo. Quando os calvinistas dizem uma vez salvo, porque quem começou a obra de salvação foi Deus, salvo para sempre, não se perderá, a gente já começa a tirar essa... Porque isso é uma ideia muito pejorativa. Então, para finalizar o programa, é isso aí, internauta. Eu quero agradecer a você, né, de estar conosco e já desejar você feliz ano novo, que Deus em Cristo te abençoe, né, por todo esse ano que você passou de 2018. Né, o nosso programa que estamos aí desde outubro, né, quero agradecer a Deus por essa honrosa oportunidade que Ele nos faculta de poder debater aqui na TV Guaiamum, agradecer a toda a família TV Guaiamum, agradecer principalmente, né, ao nosso chefão, o Sérgio Silva, né, pela maneira que ele recebeu, né, o ponto de vista, pela maneira que toda a família TV Guaiamum recebeu o programa Ponto de Vista. Agradecer ao nosso diretor-chefe aqui, o Sérgio Júnior, agradecer a toda a produção, ao Júnior Silva, né, a todos os irmãos, que também tem irmãos aqui, né, na fé, e aos amigos que fazem a TV Guaiamum, a Rádio 106, por esse programa tão maravilhoso que faz acontecer. Né, o programa Ponto de Vista, ele não só acontece aqui, chega aqui os convidados, não. Tem todo um trabalho por trás das câmeras, tem a parte de edição, tem todo o trabalho de câmera e tudo. Então eu agradeço de braços abertos, de coração mesmo, a toda a TV Guaiamum, a toda a produção, e em especial a todos os meus convidados que estiveram comigo desde a estreia. Né, quero agradecer aqui ao que me lembra logo rapidamente, professor Hércules, ao Roquilane Barbosa, ao Everson Carlos, lá de Recife, ao Felipe Paiva, ao Apolo, que está aqui, ao pastor Edilto Carvalho, pastor do Apolo, né, a quem eu mando um abraço, uma satisfação em conhecê-lo tempos atrás. Né, mando um abraço também ao pastor Oberlan Vicente,
esteve conosco aqui. Creio que no ano que vem teremos muitos embates aqui mais à frente. Ao padre Edson, também, a quem eu maravilhei em conhecer, uma pessoa muito boa, gente da gente, muito bom de conhecer, humilde. Né? Agradeço muito porque ele esteve conosco aqui. Né? E tantos outros que não me vem à memória aqui, mas que estiveram conosco, nos dando a honra de sua participação. O pastor Eude Barbosa, lembrei o nome dele, corretinho, né, pastor? Agora, pastor Eude Barbosa, que nos deu a honra, né, de estar conosco, conversando um pouquinho sobre suicídio e salvação. E a todos que fazem a TV aí em casa, assistindo, como meu internauta, como meu telenauta. Muito obrigado a todos, aos de sempre, Livi Félix, Edson Gomes, a minha esposa Juliane, né, a Michele Pontara, a todos os demais irmãos que nos acompanham. Quero desejar a vocês um ótimo 2019, que Deus em Cristo te abençoe, que seja um ano de grandes bênçãos, né, e que tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida, Ele possa concluir conforme a sua vontade. E deixo você já avisado que na semana que vem nós iremos debater um dos piores temas jamais discutidos em redes, seja a nível nacional ou qualquer televisão, que é relação sexual entre casamento cristão. O que pode e o que não pode. O que pode em 4 paredes, o que não pode. Deus tem na palavra alguma base que condena tal prática, ou é uma questão de acordo entre o casal, né? Relação sexual entre um casal cristão, o que pode e o que não pode. De hoje a 8, nós estaremos aqui com esse debate, já dando início ao ano 2019, que vai ser fogo. É relação sexual entre casal cristão, o que pode e o que não pode, qual é o contexto bíblico para isso. E você aí, internauta, não perca. Quinta-feira, dia 3, estaremos aqui às 7 horas já para começar esse debate fortíssimo. Um forte abraço e que Deus em Cristo te abençoe. GMG Solar. Suas despesas com a conta de luz está muito alta? Que tal não ter mais que se preocupar com o aumento na tarifa de luz e ainda economizar em até 95% da energia da sua residência, comércio ou indústria? Venha conhecer a GMG Solar. Somos profissionais em fazer você economizar. Faça-nos uma visita. Além de economizar, você também estará ajudando no desenvolvimento sustentável do planeta. GMG Solar. Soluções em energia renovável. Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiâna Piscinas. Com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar um melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiâna Piscinas, rodovia PS-75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Brinkmania. Venha conhecer a mais nova casa de games de Goiânia. São diversos jogos e brincadeiras voltadas para a alegria de toda a família. Estamos localizados na Rua da Solidade, número 87. Brinkmania, sua diversão é aqui. Na Brinkmania, além de muita diversão, tem também o Lanche Mania. Vem pra cá! Tá precisando realizar aquele check-up na sua saúde? Em uma clínica com tradição e confiança, que entregue os resultados na hora, com precisão e confiabilidade dos melhores profissionais da região? Então venha conhecer a Albuquerque Imagens. Temos todos os tipos de ultrassom, eletrocardiograma, ecocardiograma, encefalograma, mapeamento cerebral, teste ergométrico, holtercardiograma e muito mais. Venha conhecer agora mesmo a Albuquerque Imagens.
Pensando em você, a loja Cássia Calçados tem inovado cada dia mais, trazendo beleza e conforto para os seus pés. Temos calçados masculinos, femininos e infantil. Uma grande variedade de bolsas, mochilas, chuteiras, meias, bolsas para viagens e muito mais. Venha conhecer a loja Cássia Calçados, na Rua da Misericórdia, no Mercado Cibrazen, Sala 8, em Goiânia. Fone Zap 994224733. Cássia Calçados. Todo empreendedor precisa divulgar o seu comércio, mas nem sempre é fácil achar uma gráfica que entregue no tempo que você precisa. Agora você tem a New Way. A New Way é conhecida por sua qualidade e pontualidade. Conseguimos entregar o seu material de forma rápida. São diversas opções em cartões de visitas, banners, panfletos, adesivos e o que mais você precisar para divulgar o seu comércio. Liga pra gente e agende uma visita. New Way, o novo caminho da impressão.